Salve, salve! Nós temos uma missão aqui agora e a nossa missão é conseguir fazer com que os nossos botões sejam adicionados às novas tarefas que a gente cria aqui na lista, certo? Porque agora não aparece nenhum botão, o que é no mínimo meio triste. Então a gente vai corrigir isso agora. Então o que a gente tem que fazer? A gente viu lá no nosso tutorial os passos, né? Os passos que a gente tem que seguir para conseguir criar os botões. Então a gente só copiou eles aqui como comentário, só para a gente não ter que ficar olhando para o tutorial o tempo todo. Então vamos lá. O primeiro passo é construir um elemento DevClassButtons, certo? Isso aqui é o primeiro passo e é o que a gente vai fazer agora. A gente já sabe como criar um elemento, certo? A gente já sabe como criar um elemento, porque a gente fez isso aqui. Aqui nessa linha a gente criava um elemento do tipo li e armazenava ele na variável item. Então o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa. Agora a gente vai criar uma variável, a gente vai dar para ela o nome de buttons. E a gente vai falar document create element, crie um elemento do tipo dev, certo? Porque ele é do tipo dev e a gente vai criar um elemento do tipo dev. Depois disso, a gente quer colocar nele a classe buttons, a gente quer falar que ele pertence à classe buttons, que é uma coisa que a gente ainda não viu como fazer e a gente vai aprender agora. O jeito que a gente faz isso é o seguinte: a gente primeiro a gente vai acessar a nossa variável buttons. Todo elemento tem uma propriedade chamada class list, né? Lista de classes, ou seja, a lista de classes às quais aquele elemento pertence. No caso, o buttons agora não pertence a nenhuma classe, a gente quer adicionar uma classe à lista de classes dele, e a classe que a gente quer adicionar é a classe buttons, certo? Então a gente está adicionando buttons à lista de classe do nosso elemento buttons. Legal? Então o que a gente acabou de fazer foi essa primeira linha aqui. A gente pode até mandar um console log para a gente ver como é de verdade, para a gente ver como isso daqui está funcionando. Então agora, quando a gente criar uma tarefa, os botões ainda não vão aparecer, obviamente, mas a gente vê o quê? Que realmente aquele elemento que a gente criou é um dev que pertence à classe buttons. Legal? Então a gente acabou aqui de fazer o nosso primeiro passo. Agora a gente quer também criar dentro dele, a gente vai ver como adiciona dentro dele daqui a pouco, mas primeiro a gente quer criar um elemento button que pertence à classe remove. E aí a gente vai fazer uma coisa muito parecida, né? A gente vai falar let remove button, é o nome que a gente vai dar para nossa variável, create element, e ela é do tipo button, certo? Button, tipo button. E a gente quer adicionar agora a classe remove a esse elemento. Então a gente vai lá em remove button, class list, add remove. Legal? Então o que a gente acabou de fazer foi esse passo aqui. E agora a gente quer colocar dentro do nosso remove button aquela imagem SVG que a gente tinha visto lá no nosso HTML. Então para fazer isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Opa, desculpa, eu escrevi letra aqui. Para fazer isso a gente vai lá no nosso remove button, a gente vai acessar o inner HTML dele. Inner HTML parece muito com o inner text, só que ao invés de criar texto, a gente está criando um HTML, a gente está criando código HTML dentro do nosso elemento. A gente sabe que SVG é um código HTML, então por isso a gente está acessando o inner HTML. E aí dentro disso daqui, a gente quer colocar exatamente esse código SVG aqui, né? O código SVG que tinha dentro do nosso button class remove. Então a gente vai copiar esse código aqui, selecionei, copiei, e agora a gente não vai só colar, a gente precisa colocar isso dentro de aspas. Então a gente criou aqui aspas simples, ponto e vírgula no final, e agora sim a gente coloca o código SVG dentro dessas aspas aqui, certo? Então o que a gente acabou de fazer foi exatamente esse passo aqui. A gente criou um elemento button class remove e dentro dele a gente colocou uma imagem SVG com o ícone de remover. Só que ter essa linha gigantesca aqui no meio do código é meio feio. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai tirar essa linha daqui e aí a gente vai fazer o que? A gente vai criar uma variável chamada let remove icon, então o ícone de remover, e agora sim a gente vai colocar aquele código que a gente tinha copiado de SVG aqui nessa variável. Por que a gente fez isso? Porque agora a gente não precisa colar essa linha toda aqui, né? A gente pode falar só remove icon. Legal? Então a gente quer que o inner HTML do remove button seja o remove icon, que é esse carinha todo aqui. Legal? Eu vou aproveitar também para criar o quê? Para criar o ícone complete icon, porque a gente sabe que a gente vai precisar dele também, certo? Logo na linha de baixo. Então eu vou ir aqui no nosso HTML, eu vou copiar esse código SVG aqui,
que está dentro do button class complete, e aí eu vou colocar esse código aqui dentro no complete icon. Legal? E a gente vai usar ele daqui a pouco. Então, para criar para fazer esse passo B aqui, que é o botão de marcar o item como completo, a gente vai fazer uma coisa muito parecida, né? A gente vai criar um complete button, um document, create element button. Dentro, quer dizer, a gente vai adicionar esse complete button à classe complete. Então a gente acabou de fazer esse passo aqui, certo? E aí, dentro dele a gente quer colocar o ícone. Então a gente vai lá no complete button, inner HTML, e a gente fala complete icon, que é exatamente esse ícone que a gente criou aqui. Legal? Se você quiser, você pode dar um console log para ver como que esses botões são exatamente o que a gente quer aí. Só pra gente ver se está tudo funcionando certinho mesmo. Tarefa 1. E a gente vê aqui, né? Button class remove, dentro dele tem o SVG. E também o button class complete, dentro dele tem o nosso SVG. Legal? Então parece que está tudo funcionando como a gente esperava. Agora, para de fato os botões aparecerem, a gente tem que primeiro colocar esses dois botões que a gente acabou de criar dentro do nosso div class buttons, né? Aqui no HTML é assim que as coisas estão organizadas, né? Tem o div class buttons e dentro dele a gente tem esses dois botões. Então, exatamente o que a gente vai fazer, a gente já sabe como faz para colocar uma coisa dentro da outra, né? A gente tinha visto isso aqui no list, quando a gente antes usava o método append. Agora a gente vai voltar a usar o append. Então, a gente vai falar buttons append, ou seja, coloque dentro de você o remove button. Bom, remove button. Eu quero também append dentro de você o complete button, certo? Então a gente está colocando dentro de buttons o remove button e o complete button. E por último a gente tem que adicionar o div class buttons dentro do nosso item LI, certo? Que é esse nosso último passo aqui, adicionar o elemento div class buttons com todos esses botões dentro do item LI que contém a nova tarefa. E aí para fazer isso a gente vai pegar o nosso item, que é exatamente o carinha que contém a nossa tarefa, e a gente vai append nele o buttons, certo? O div class buttons que contém todos os botões. E aí você vai ver agora que quando você adicionar uma tarefa, agora sim ela está aparecendo com os botões como a gente queria. Legal? Lógico que os botões por enquanto não fazem nada, a gente vai fazer isso daqui a pouco, mas a gente cumpriu a nossa missão. Por último agora eu vou só deletar essas tarefas aqui que a gente tinha colocado como exemplo no nosso index.html, só para elas não atrapalharem a gente nos próximos passos, né? A gente não vai começar a lista de tarefas com essas tarefas, então a gente vai apagá-las do nosso index.html, e você pode ver que o nosso index.html agora ficou super curto e super simples, né? Então faz isso também, já que agora você não precisa desses elementos desses itens de exemplo. Agora você pode criar quantos você quiser, porque o mundo é feliz, bonito e vamos que vamos. Então é isso, abraço, tamo junto, vamos que vamos.